Salve família, vamos para mais um vídeo para essa sexta-feira, 15 de julho de 2022. E se você ainda não for inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações. E por favor, deixe aquele like no vídeo para fortalecer. Para essa sexta-feira, separei 10 palpites com duas opções em média de aposta por jogo e um bilhete pronto para você estar investindo. E se você preferir fazer algum investimento nessa sexta-feira, temos a nossa banca betpro.com, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no comentário desse vídeo. E segue lá no Instagram, @elonlinepalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Para essa quinta-feira, 14 de julho, separei aqui alguns prognósticos para você investir. Deixamos também um bilhete pronto para você fazer investimento. Esses palpites e muito mais você só encontra no Instagram, @elonlinepalpites. O link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Nessa quinta-feira, 14 de julho, pegamos aqui uma duplinha de back com ODD 4.40. Fiz uma simulação aqui de R$ 100 e você teve um retorno máximo de R$ 440. Pegamos aqui Flamengo para vencer e Santos para vencer. Também temos o grupo no Telegram. São dois grupos no Telegram. Temos o Elonline Palpites, o grupo fechado, e logo acima temos o Elonline Palpites, o chat livre. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar no comentário fixado desse vídeo e na descrição do vídeo. Agora partindo para as tips dessa sexta-feira, 15 de julho, começando aqui pelo campeonato dinamarquês. Primeira rodada, na partida entre Midtjylland e Randers. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Midtjylland, vem de 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Randers, jogando fora de casa, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, o Midtjylland venceu jogando em casa por 3-2. As odds estão marcando aqui a 1.55 para a equipe da casa, 5.75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas equipes marcam como primeira opção de aposta. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, nos confrontos diretos, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora pelo campeonato alemão, segunda divisão, na partida entre Kaiserslautern e Hannover, rodada de estreia. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Kaiserslautern, vem de 2 vitórias seguidas, 2 derrotas e 1 empate. O Hannover, jogando fora de casa, vem de 2 empates seguidos e 3 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, o Hannover venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 2.50 para a equipe da casa, 2.87 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de aposta de acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe do Kaiserslautern bateu acima de 2 gols e meio em 4 oportunidades. A equipe do Hannover nos últimos 5 jogos realizados bateu acima de 2 gols e meio em 3 oportunidades. E nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, 3 delas bateram acima de 2 gols e meio. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, você pode pegar um palpite mais arriscado de Hannover com empate. Vamos pegar aqui o prognóstico entre as duas equipes. Na casa do Kaiserslautern foram 3 vitórias para a equipe do Hannover, 1 empate e 1 vitória para a equipe da casa. Vou deixar aqui fora com empate como segunda opção de aposta. Agora pelo campeonato irlandês, divisão principal, na partida entre Drogheda e Bohemians. Na classificação, a equipe do Bohemians vem na sexta colocação com 29 pontos, marcou 30 e sofreu 29, tem um saldo positivo de 1. O Drogheda vem na oitava colocação com 25 pontos, marcou 23 e sofreu 35 gols, tem um saldo negativo de 12. Nos últimos 5 jogos em casa do Drogheda, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Bohemians, jogando fora de casa, vem de 4 derrotas e 1 vitória. No último jogo marcado entre as equipes, na casa do Bohemians, ficaram empatados em 1-1. As odds estão marcando aqui a 4.50 para a equipe do Drogheda, 1.70 para a equipe do Bohemians.
O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta na linha de gols acima de 1,5 gols. Ou você pode pegar aqui também uma possível zebra, Drogheda para vencer. Ou você pode pegar também aqui Drogheda com empate. Apesar que na classificação o Drogheda vem na oitava colocação com 25 pontos. Nos últimos 5 jogos o Drogheda empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Jogando em casa venceu equipes de primeiro escalão do campeonato irlandês. Venceu em casa jogando contra a equipe do Dundalk. Venceu também aqui a equipe do Shamrock. E venceu aqui a equipe do Finn Hearts. Nos últimos 5 jogos em casa ele venceu 3, perdeu apenas 1, empatou 1. Você pode pegar a Drogheda para vencer a 4,50. Ou você pode pegar a casa com empate como segunda opção de aposta. Esse aqui é uma possível zebra que vou deixar para essa sexta-feira, 15 de julho. Ainda pelo campeonato irlandês, divisão de acesso na partida entre Cork City e Galway. Na classificação, a equipe do Cork City vem na liderança com 49 pontos, marcou 45 e sofreu 10 gols, tem um saldo positivo de 35. A equipe do Galway vem na segunda colocação com 48 pontos, marcou 41 e sofreu 14 gols, tem um saldo positivo de 27. Nos últimos 5 jogos em casa do Cork City, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Galway, jogando fora de casa, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo marcado entre as equipes, a equipe do Cork City venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui. Até o momento não está aparecendo odds para mim. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, casa com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês investirem na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na partida entre Criciúma e Ponte Preta. Na classificação, a equipe do Criciúma vem na sétima colocação com 23 pontos, marcou 18 e sofreu 16, tem um saldo positivo de 2. A Ponte Preta vem na 16ª colocação com 18 pontos, marcou 10 e sofreu 14, tem um saldo negativo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa do Criciúma, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe da Ponte Preta, jogando fora de casa, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último jogo marcado entre as equipes, a equipe do Criciúma venceu por 2-1. Apesar que esse jogo aqui nos 90 minutos terminou em 1-1. Essa partida foi disputada nas penalidades e o Criciúma nessa partida venceu os pênaltis. Então nos 90 minutos ficou no 1-1. Então eu vou considerar aqui um empate no último jogo. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, casa com empate. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de under abaixo de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa do Criciúma, bateu abaixo de 2,5 gols em todos os jogos. A Ponte Preta, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu abaixo de 2,5 gols em 3 oportunidades. Eu vou deixar aqui casa com empate como primeira opção de aposta. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols abaixo de 2,5 gols. Agora pelo Campeonato Argentino, na partida entre Sarmiento e Defensa e Justiça. Na classificação, a equipe do Sarmiento vem na 18ª colocação com 8 pontos, marcou 6 e sofreu 7 gols, tem um saldo negativo de 1. A equipe do Defensa vem na 21ª colocação com 7 pontos, marcou 7 e sofreu 8 gols, tem um saldo negativo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Sarmiento, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Defensa, jogando fora de casa, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. No último jogo marcado entre as equipes, o Sarmiento venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 2,90 para a equipe da casa, 2,37 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, casa com empate. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, na casa do Sarmiento, a equipe da casa venceu 4 e perdeu apenas 1. Eu vou deixar aqui Sarmiento com empate. Se você quiser arriscar Sarmiento para vencer a 2,90, um palpite mais arriscado também é uma boa opção. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa do Sarmiento, bateu acima de 1,5 gols em 4 oportunidades. A equipe do Defensa e Justiça nos últimos 5 jogos fora de casa bateu acima de 1,5 gols em 3 oportunidades. Vou deixar aqui casa com empate. Como segunda opção de aposta na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora pelo Campeonato Boliviano, na partida entre Jorge Wilstermann e Guabira. Na classificação,
A equipe do Jorge vem na segunda colocação com 6 pontos, marcou 4 e sofreu 1, tem um saldo positivo de 3. O Guabira vem na décima colocação com 3 pontos, marcou 5 e sofreu 2 gols, tem um saldo negativo, tem um saldo positivo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Jorge, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Guabira jogando fora de casa vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. No último jogo marcado entre as equipes, o Guabira venceu jogando em casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 1,57 para a equipe do Jorge. Vou deixar aqui Jorge para vencer. Nos últimos 5 confrontos entre eles, na casa do Jorge Wisterman, o Jorge venceu 4 e perdeu apenas 1. Vou deixar aqui Jorge para vencer a 1,57. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe do Jorge, bateu acima de 2 gols e meio em 3 oportunidades. O Guabira nos últimos 5 jogos realizados bateu acima de 2 gols e meio apenas em uma oportunidade. E nos confrontos diretos entre as equipes, todos os jogos aqui bateram acima de 2 gols e meio. Como primeira opção de aposta, Jorge para vencer. Como segunda opção de aposta na linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na partida entre Vila Nova e CSA, na classificação, a equipe do CSA vem na 19ª colocação com 16 pontos, marcou 9 e sofreu 14, tem um saldo negativo de 5. A equipe do Vila Nova vem na 20ª colocação, é a briga dos desesperados, vem com 13 pontos, marcou 10 e sofreu 18 gols, tem um saldo negativo de 8. Nos últimos 5 jogos em casa do Vila, vem de 4 empates e 1 derrota. A equipe do CSA jogando fora de casa vem de 3 empates e 2 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, o CSA ficou no empate em casa por 1-1. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta fora com empate. É uma aposta única que deixar para vocês fora com empate. Se você quiser arriscar aqui na linha de gols, você pode pegar aqui acima de 1 gol e meio, mas vou deixar aqui apenas aposta única fora com empate. Agora pelo Campeonato Argentino, na partida entre Aldosivi e Atlético Tucumã. Na classificação, a equipe do Atlético vem na 7ª colocação com 13 pontos, marcou 7 e sofreu 3 gols, tem um saldo positivo de 4. O Aldosivi vem na 28ª colocação com apenas 4 pontos, marcou 5 e sofreu 13 gols, tem um saldo negativo de 8. Nos últimos 5 jogos em casa do Aldosivi, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Atlético Tucumã jogando fora de casa vem de 4 empates e 1 vitória. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no empate em 2-2 na casa do Atlético. As odds estão marcando aqui a 2,90 para a equipe da casa, 2,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols acima de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Aldosivi, bateu acima de 1 gol e meio em 3 oportunidades. A equipe do Atlético Tucumã nos últimos 5 jogos fora de casa bateu acima de 1 gol e meio em 2 oportunidades. Fez um jogo muito bom para gols. Também um possível ambas marcas você pode pegar aqui. Vou deixar aqui para vocês acima de 1 gol e meio. Ou também você pode pegar aqui como segunda opção de aposta casa com empate. E passando para a próxima e última tip na partida entre Arsenal Sarandi e Platense. Na classificação, a equipe do Platense vem na 6ª colocação com 13 pontos, marcou 8 e sofreu 4 gols, tem um saldo positivo de 4. A equipe do Arsenal Sarandi vem na 7ª colocação, vem na 12ª colocação com 10 pontos, marcou 9 e sofreu 8 gols, tem um saldo positivo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Arsenal vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Platense jogando fora de casa vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. No último jogo marcado entre as equipes, o Platense venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 2,25 para a equipe da casa, 3,30 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Arsenal bateu, ambas marcam apenas em 2 oportunidades. A equipe do Platense nos últimos 5 jogos fora de casa bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. E nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, 3 delas bateram, ambas marcam. Isso é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1 gol e meio. Agora passando para os bilhetinhos prontos que selecionei para essa sexta-feira. Apenas um bilhetinho, galera. Deixei aqui para vocês
Na linha de gols, acima de 1,5 gol, Midtjylland e Randers a 1,20. Acima de 1,5 gol, Kaiserslautern e Hannover a 1,30. E Jorge Wilstermann para vencer a 1,57. É só o DD girou 2,45. Simulei R$100. Você terá um retorno máximo de R$245. Obrigado a todos. Boa sorte para nós e fui!